Questão 10. Um estudante propõe duas opções para aumentar o rendimento de uma máquina de Carnot. A. Aumentar de ΔT a temperatura da fonte quente e manter a da fonte fria. B. Diminuir de ΔT a temperatura da fonte fria e manter a da fonte quente. Analisando as duas opções, podemos afirmar que alternativa A, ambas as opções A e B fornecerão o mesmo rendimento. B, ambas as opções A e B reduzirão o rendimento. C, a opção A fornecerá maior rendimento. E alternativa D, a opção B fornecerá maior rendimento. Bom, para analisarmos e resolvermos esta questão, temos que recorrer ao cálculo do rendimento para uma máquina térmica que funciona segundo o ciclo de Carnot. Rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que a temperatura da fonte quente é sempre maior que a temperatura da fonte fria. Então, nós desejamos obter o aumento do rendimento. Então, o objetivo aqui é aumentar o rendimento desta máquina térmica, tá? Para aumentar esse rendimento, nós temos que reduzir o valor dessa fração, que é a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, vamos analisar só a fração. A temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente fica cada vez menor se diminuirmos a temperatura da fonte fria, essa razão vai se tornar um valor menor. Diminuindo, ela aumenta o rendimento. Por outro lado, se aumentarmos a temperatura da fonte quente, isso também tornará essa fração um valor menor. E isso, por sua vez, também aumentará o rendimento. Então, nós temos duas opções sugeridas pela questão. No item A, é manter a temperatura da fonte quente, aumentar a temperatura da fonte quente de um valor ΔT e manter a da fonte fria. Então, no item A, estaremos fazendo o seguinte: mantendo a temperatura da fonte fria e aumentando a temperatura da fonte quente de um valor ΔT. Como já vimos, aumentar a temperatura da fonte quente aumenta o rendimento. Então, esse procedimento serve, ele aumenta o rendimento. Já no item B, nós temos que diminuir a temperatura da fonte fria do mesmo valor ΔT e manter a temperatura da fonte quente. Já vimos também que se reduzir a temperatura da fonte fria, isso também faz o rendimento aumentar. Então, as duas opções nos dariam o aumento de rendimento. Isso já nos faz eliminar a alternativa B, onde diz que ambas as opções reduzirão o rendimento, e mantém apenas as alternativas A, C e D. O item A diz que ambas as opções fornecerão o mesmo rendimento. Bom, isso é um pouco obscuro, porque não fica claro se as duas aumentarão o rendimento e aumentarão da mesma forma, ou se as duas nos darão o mesmo rendimento que já havia antes de aumentar a temperatura da fonte quente ou de reduzir a da fonte fria. A letra C diz que a opção A fornecerá um maior rendimento e que a opção B fornecerá um maior rendimento. Porém, não falam também se é em relação ao rendimento que já existia ou se é em relação uma à outra. Bom, para provarmos qual das alternativas estão corretas, nós teremos que relacionar aqui
a proposição A e a proposição B do modo como eu as separei e descobrir qual dessas frações é maior, qual é menor, ou mesmo se elas são iguais. Porém, essa prova matemática, no momento, ela vai ser um pouco trabalhosa e demandar um tempo um pouco desnecessário se, ao invés disso, utilizarmos uma outra tática, que é tentar resolver esse problema numericamente. Como? Veja, eu pensei na seguinte hipótese. Vamos supor que uma máquina de Carnot trabalha entre duas fontes, uma quente e uma fria. Uma dessas fontes está com a temperatura de 200 Kelvin, que seria a fonte fria. Enquanto a fonte quente encontra-se numa temperatura de 400 Kelvin, que é a fonte quente. Qual será o rendimento dessa máquina? Bom, nós já sabemos que resolvendo desse modo o item, nós teremos um rendimento de 200 por 400 é meio. Então, nosso rendimento será 0,5, que equivale aí a 50%. O que nós faremos agora? Nós testaremos as proposições A e B, tomando a seguinte situação. O valor ΔT, que será acrescentado à fonte quente e posteriormente retirado da fonte fria, é um valor de 100 kelvins. Então, vamos testar a proposição A. Mais isso de N', seria 1 menos 200 Kelvin sobre os 400 Kelvin que já haviam, acrescentados 100 kelvins. Isso nos daria 400 mais 100 é 500. E 200 dividido por 500 é 0,4. Então, perceba que essa parcela reduz de 0,5 para 0,4. Consequentemente, o rendimento crescerá para 0,6. Então, aumentando em 100 kelvins a temperatura dessa fonte quente, nós temos um aumento do rendimento de 0,5 para 0,6. Testando a proposição B. Agora, nós vamos retirar 100 kelvins da fonte fria. Então, nós teremos 200 Kelvin menos 100 Kelvin. E manteremos a temperatura da fonte quente nos 400 kelvins inicialmente. Isso de N duas linhas. N não, eta. Então, rendimento agora passa a ser 1 menos 200 menos 100 é 100. E 100 por 400 é 0,25. Então, perceba que agora temos 1 menos 0,25. Isso nos dá 0,75. Então, perceba que reduzindo a temperatura da fonte fria e mantendo a da fonte quente, nós elevamos o rendimento de 0,5, que seria 50%, para 0,75, que seria 75%. Então, acabamos provando numericamente, ou mostrando numericamente, que reduzir a temperatura da fonte fria de um mesmo valor que seria acrescentado ao da fonte quente torna o rendimento maior, tanto em relação ao inicial quanto em relação ao procedimento inverso. Então, neste caso, a resposta correta seria a opção B, fornecerá maior rendimento. Alternativa D, que é o gabarito oficial para essa questão.